Muito importante, né? Isso que o irmão Newton trouxe, né? Nos faz pensar, né? Na forma de governo que nós temos, né? A forma de governo que era exercida, sobre a tribo de Israel era uma forma de governo onde Deus era o governante, né? Se o irmão me refresca a memória aí, era teocracia, como é o termo usado, irmão? Se alguém me ajuda aí. Aonde Deus dá os comandos e o povo de Deus obedece. E ainda é a forma de governo do povo, né? Que se submete a ele, a Deus. Ele dá o comando e a gente obedece, né? A gente observa na nossa leitura, no, no ministério aqui do irmão McTosh, trazendo a organização, né, que Deus, por meio daquele que ele designava para liderar o povo, que tinha a organização em tudo, tinha a ordem de Deus para fazer tudo, né? Não era nada meramente da cabeça do homem, o homem não decidia fazer as coisas por vontade própria, era Deus que dizia como, quando e tinha que ser feitas as coisas. E quando o homem estava disposto, né, a obedecer às ordens que vinha, né, do próprio Deus, as coisas fluíam bem, as coisas andavam bem. Aí a gente vê várias passagens no Antigo Testamento que quando esse povo se rebelava contra, quando contra as ordens de Moisés, se rebelava contra o próprio Deus que dava as ordens por meio de Moisés. E Deus tinha que agir, tinha que entrar com ação ali para poder as pessoas verem que era Deus que estava no comando por meio daquele varão que ele tinha designado, que era o Moisés. Né? Eu me lembro que uma passagem, quando Moisés passa, né, posso dizer assim, o bastão, né, da liderança para Josué, uma das primeiras coisas que no livro de Josué é Deus lembrar Josué das leis, né, que Deus deu por meio de Moisés e que Moisés ele obedecia, né? Ele era fiel em estar passando essas leis para o povo e se preocupando com que o povo obedecesse. Né? Nessa economia, tinha uma pessoa, né, designada por Deus ali para trazer é, os, os, os desígnios de Deus, mas também estava sendo escrita a palavra, Deus estava inspirando o próprio Moisés a escrever a palavra, né? Os pergaminhos, os papiros, ou como os irmãos chamam, né? Os rolos das escrituras ali, e eles tinham que obedecer aquilo que estava escrito, ou seja, o próprio Moisés, que estava sendo inspirado por Deus, que estava escrevendo, né, aquilo que o Deus inspirava ele a escrever, aquilo que o Deus dizia para ele escrever, virava lei para ele também, e ele tinha que obedecer assim como todo o povo. E onde eu quero chegar com isso? Não é diferente, né, na nossa economia, na nossa dispensação. Embora não temos uma pessoa, não somos, né, designada por Deus, humana, né, para Deus, através dele, dizer como tem que ser feitas as coisas, nós temos o Espírito Santo, uma pessoa divina, morando em cada crente, né, que se esse crente se submeter a essa pessoa que está dentro dele, ele vai estar
em obediência a toda a organização que Deus, né, propôs para que as coisas funcionem da maneira que Deus estabeleceu. Né? Nós temos o Espírito Santo. E além do Espírito Santo, Deus deu dons aos homens, né, para o, o crescimento desse corpo, né? Nós somos um corpo, né? O corpo de Cristo, formamos o corpo de Cristo, somos os seus membros em particular, né? E cada membro tem uma função no corpo. Ele tem que estar sensível, né, ao Espírito Santo para saber a sua função no corpo e não ficar olhando para o membro, o irmão, e querer imitar que é o que o texto está trazendo e achar, né, que aquela ação, aquela função, aquele serviço do irmão é legal, é bonito, traz notoriedade e ele quer também para ele e ele vai em busca daquilo. Isso a gente vê, infelizmente, no sistema, né, na cristandade, né, por influência de má doutrina, cria-se uma ambição, né, por ser algo, porque isso vai trazer holofotes, né, vai trazer, como é que posso dizer assim, reconhecimento no meio ali dos, dos cristãos, né, da cristandade professa, e é o que muitos têm quisto ser, né, estão querendo ser, né, ser visto, ser aplaudido, e não buscando, de fato, servir e estar submisso ao que Deus tem para ele e quer que ele faça, né, como membro do corpo, como membro do corpo. Então, a gente tem que estar sensível a essas coisas, né? Até aí, meu.